Olá, nós estamos aqui para gravar o vídeo de número 2 da aula de O Livro dos Espíritos do dia 27 de maio de 2021, quinta-feira. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, a partir das 20 horas. E nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, devido ao distanciamento social, as aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp. Nós estamos aqui hoje fazendo as questões de número 203 até 217. Essas questões fazem parte do capítulo número 4 do livro 2º de O Livro dos Espíritos, não é? Lembrando que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, então a segunda parte nós estamos no 4º capítulo, que fala da pluralidade das existências. Na questão número 206, o Kardec pergunta: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados, na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam um dos outros, os espíritos não procedem dos espíritos. Os corpos, sim, procedem dos corpos. Então, embora os espíritos não procedam um dos outros, não tem menos afeição pelos que estão ligados a ele por laços de família, porque os espíritos são atraídos frequentemente a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Então, o culto dos antepassados não deve ser algo alicerçado no orgulho pelos títulos e bens materiais que esses antepassados tiveram ou nos deixaram, e sim pelo valor, não é? Pelos valores que esses espíritos possam ter demonstrado em sua passagem aqui na Terra, pelos valores elevados, pelas realizações realmente boas que foram feitas. Depois nós vamos para o item semelhanças físicas e morais, questão número 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. E aí o espírito de verdade reforça: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade, que é a descendência física. A descendência espiritual não, cada um tem as suas aquisições baseadas no seu esforço, nas suas atitudes e tudo mais, nas suas conquistas. E essas conquistas, elas são individuais, elas não são hereditárias. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? E a resposta é que são espíritos simpáticos, atribuídos pelas afinidades de suas inclinações. Questão 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Por isso que os pais têm o dever de educar os seus filhos, têm a missão de desenvolver os seus filhos pela educação. Isso para eles é uma tarefa. A paternidade e a maternidade pode ser encarada como uma missão, porque é algo muito importante você ajudar aquele espírito que ali nasceu a adquirir bons hábitos ou a reforçar os bons hábitos que já tem adquirido ou a
burilar determinadas imperfeições que ele tenha trazido. Então, a missão dos pais, ela é muito importante, ela não pode ser relegada a segundo, terceiro ou outro plano qualquer. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Aí vem a resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos, de que a sua influência, que o processo educativo pelo qual ele passe junto com aqueles pais o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes ele é atendido nesses pedidos. Questão número 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Não poderão. Mas podem melhorar, auxiliar na melhora o espírito daquela criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Nós temos que lembrar que nada acontece por acaso. Nós temos que lembrar que normalmente existe um compromisso entre os filhos e o pai. Esse compromisso pode ser um compromisso de fazer coisas muito boas juntos, pode ser o compromisso de auxílio mútuo, o pai auxiliar os filhos ou vice-versa, não é? Quantas e quantas vezes os nossos filhos não nos educam? Quantas e quantas vezes, aliás, infinitas, e não existe um momento para isso parar, nós aprendemos no relacionamento com a criança, por mais inocente que ela seja, por mais ingênua que ela seja, quanto aprendizado existe na relação entre os pais e os filhos, entre os mais velhos e os mais novos. Então, aquela família, ela foi formada com o objetivo de melhora, de burilamento das afeições ou de realizar algumas tarefas em prol da humanidade, seja essa humanidade uma comunidade pequena, a própria família ou num nível macro. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? E o espírito de verdade responde: espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Desde que os espíritos sejam simpáticos um ao outro, o que ocorre uns aos outros? Tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais gostoso de ser vivido, tudo vai ficando mais leve e as coisas boas vão se perpetuando. Tudo que é bom vai se desenvolvendo. Mesmo as circunstâncias mais difíceis, elas são encaradas de uma maneira diferente, porque existe uma semelhança de tendências, uma semelhança de pensamentos, não é? Não existe um conflito diário, não é? Quando nós vivemos em conflito, quando nós vivemos assim, batendo cabeça, vamos dizer, as dificuldades parecem que se perpetuam. Então, quanto mais simpáticos nós somos, mais caros nós somos aquelas pessoas que nos rodeiam e elas conosco, mesmo as dificuldades, elas são enfrentadas com serenidade, com tranquilidade, com equilíbrio, sensatez. E aí as coisas vão se facilitando. Até daqui a pouquinho com o vídeo número 3.